Abram as suas Bíblias na carta de um autor desconhecido, carta aos Hebreus, no capítulo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 7, vamos ler do versículo 20 ao versículo 28. Hebreus 7, de 20 a 28. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com o juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Te agradecer por estarmos em Tua casa, Senhor, por podermos ter a oportunidade e a liberdade de louvar o Teu nome, de Te engrandecer, por todo o Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Tu fizestes, Tu fazes e ainda farás. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, e rogamos ao Espírito Santo que a palavra fale aos nossos corações e às nossas vidas. Traga o ensinamento nesta noite, Senhor, que nós precisamos aprender. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco e nos ensine as Tuas verdades, ó Pai. Que o meditar, Senhor, do meu coração, as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu. Assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Intitulei, irmãos, essa mensagem de hoje, Jesus, o sacerdote da nova e superior aliança. Essa carta aos Hebreus, ela é tida como uma epístola, tida como o quinto evangelho, Ela é conhecida como o quinto evangelho. Ela relata o sentido espiritual, irmãos, da obra de Cristo, o que Ele realizou na terra e o que Ele continua fazendo por nós no céu. A obra de Cristo, irmãos, ela foi consumada, mas Ele ainda continua fazendo algo por nós, como nós lemos no texto. A carta aos Hebreus nos mostra essa dimensão, e ela faz uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela apresenta com eloquência incomparável, irmãos, a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação a Josué, em relação a Arão, e mostra que o sacrifício de Cristo foi melhor, é o sacrifício perfeito, muito melhor do que os sacrifícios que eram prestados pelos sacerdotes na antiga aliança. Essa aliança que Ele firmou é uma aliança superior. E Jesus é um sacerdote superior aos sacerdotes levíticos, que ofereciam sacrifícios imperfeitos. Por sua vez, Jesus é o sacerdote perfeito. Sabemos, irmãos, que o autor dessa carta, como eu falei logo no início, é incerto. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que pode ter sido Lucas, Barnabé, Áquila, Apolo, até dizem que pode ter sido Priscila, mas não se sabe, de fato não se sabe.
alguns defensores impetuosos da autoria de Paulo, mas não é certa. E os destinatários, irmãos, eram judeus convertidos ao Evangelho do Senhor, mas que estavam vivendo sobre perseguição. Estavam sendo tentados a retornar aos rudimentos do judaísmo. E a carta, ela traz, irmãos, exatamente exortação, traz exposição e advertência, traz ensino com a demonstração. E nessa passagem que nós lemos, nós observarmos os textos anteriores, né, o autor ele vinha exatamente exortando os seus leitores, os judeus convertidos, exatamente ao risco da apostasia. Eles estavam sofrendo perigo de abandonar a fé. Talvez isso aconteça com alguns de nós, irmãos. Talvez alguns possam estar cansados da caminhada e em algum momento já possam ter pensado e olhado para trás e talvez batido aquela saudade de algumas coisas que o mundo ou que fazia no mundo, mas essa carta traz uma advertência, né, para não abandonarmos, e ela passa e retoma também o assunto do sacerdócio de Cristo. Se os irmãos observarem vários versículos anteriores, né, em 2,17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Mais adiante, em Hebreus 3:1, 4:14, 5:6, 5:10, o autor vai mostrando, ele vai falando do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor agora, nessa passagem, né, ele vai nos iluminar com grandeza singular que Jesus é o sumo sacerdote da superior e nova aliança. Alguns teólogos, irmãos, chegam a afirmar que essa passagem que nós lemos aqui, os capítulos mais adiante, 7, 8, 9, é exatamente a seção essencial ou doutrinária específica. Tudo que aconteceu, tudo que é falado antes, é exatamente que antecede esse capítulo, é introdutório para essa verdade que nós vamos trabalhar nesta noite, nós vamos discutir, vamos aprender um pouco aquilo que é a palavra de Deus. Do capítulo 8 ao 10, nós vamos ver muito falar no termo aliança, e nós vamos falar um pouco também sobre o que é a aliança. E o autor usa a própria Bíblia, irmãos. O autor aos Hebreus, na sua carta, ele usa a própria Bíblia dos judeus, o Velho Testamento, para provar que o sacerdócio de Jesus é superior ao antigo sacerdócio levítico. E, primeiramente, a gente precisa entender, irmãos, a questão do sacerdócio, né, que é o grande problema das religiões e a busca de fazer as pessoas se chegarem a Deus. Nós estamos aqui esta noite, irmãos, porque nós viemos buscar a presença de Deus. E mundo afora existem muitas pessoas que vão buscar a presença de Deus de várias formas e de várias maneiras, né? Quase todas as religiões têm o seu conceito de mediação, de como as pessoas podem se chegar a Deus, ou, para algumas, né, chegar às divindades. O que se deve fazer para agradar a Deus? Quem ou que será mediador para que nós possamos chegar até Deus? E há, irmãos, um fato praticamente comum quase todas as religiões, que é a questão da ideia de sacrifício, né? Sacrifício para se chegar até Deus. Em algumas delas, né, talvez em tribos mais remotas e mais no passado, até sacrifícios humanos para apaziguar a ira dos deuses, né? Ou alcançar os favores de Deus. E, infelizmente, hoje nós temos algumas práticas religiosas que ainda trabalham com sacrifícios de animais. E a gente precisa entender que no Antigo Testamento, quando Deus revelou ao seu povo a lei, Deus instituiu exatamente o sistema de sacerdotes, né? Ele formou 12 tribos, e uma dessas tribos, a tribo de Levi, todo homem aos 30 anos ia ao serviço a Deus no templo, de preparação do templo, de organização, de limpeza, de servir a Deus. Eles recebiam os animais, eles sacrificavam no templo, eles intercediam pelo povo, intercediam pelo perdão dos pecados, para que Deus ouvisse as suas necessidades. E havia também, além dos sacerdotes, havia a figura do sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano entrava na presença de Deus. E eu abro um parênteses aqui, irmãos. A presença de Deus só era sentida na velha aliança de forma real por uma pessoa, uma vez por ano. Ela só era vista. O sacerdote, o sumo sacerdote que tinha esse privilégio. E nós vamos ver que hoje nós temos esse privilégio em todo o tempo.
em todo o tempo, de estar na presença de Deus. E o autor, irmãos, ele tendo conhecido Jesus, ele passou a entender que os sacerdotes eram provisórios e que esse sistema havia passado. Representavam a figura do sacerdócio e apenas representavam, irmãos, a figura e apontavam para o sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo, o último, o supremo e definitivo sacerdote. E para isso ele começa a mostrar a comparação entre Jesus e os sumos sacerdotes anteriores, como eu falei, Moisés, com os anjos. E a gente precisa perceber que dos capítulos 10, no versículo 10 desse capítulo, o autor faz a argumentação de pontos doutrinários e teológicos a partir da narrativa de Gênesis 14, quando nós vamos falar de Melquisedeque. Então, se os irmãos analisarem antes desse trecho que nós lemos, do versículo 20, do versículo 7 ao versículo 10, ele vai mostrar que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Mas nós não vamos entrar nesse ponto agora, não vamos nos aprofundar nessa questão do sacerdócio de Melquisedeque. E vemos do versículo 11 ao versículo 19 que o autor faz uma comparação entre o sacerdócio de Jesus e o que está escrito no Salmo 110. E ele demonstra que o sacerdócio levítico era transitório e imperfeito. E que o sacerdócio de Cristo ele não procede dessa ordem levítica porque ele vem de um poder superior, um poder de vida indissolúvel e indestrutível, como a gente vai ver mais adiante. E a gente observa nesses versículos que nós lemos aqui a superioridade do sacerdócio de Cristo. E eu vou fazer a pergunta agora, por que, irmãos, o sacerdócio de Cristo é superior? E o que é que isso vai trazer para as nossas vidas de ensinamento? Porque o sacerdócio de Cristo é superior? Nós vemos no versículo 20 e 21, irmãos, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com o juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. A superioridade do sacerdócio de Cristo, irmãos, ela é superior porque ela está baseada num juramento divino. O teólogo Kistemaker afirma que o sacerdócio araônico foi instituído por lei divina. Já o sacerdócio de Cristo é instituído por juramento divino. Uma lei pode ser anulada, um juramento ele não pode ser anulado. Cristo não vinha de linhagem humana, irmãos. Os sacerdotes só precisavam provar que eram da tribo de Levi. Então todo homem acima de 30 anos que era da tribo de Levi, ele ia para o sacerdócio. Mas o sacerdócio de Cristo ele foi estabelecido por juramento de Deus, em seu caráter absoluto. Os irmãos podem ver isso no Salmo 110, versículo 4. Nós observamos no versículo 22, irmãos, que o sacerdócio de Cristo está fundamentado numa aliança superior. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. A aliança da qual Cristo, Filho de Deus, ele é o garantidor, o fiador. A gente vê que nos próximos capítulos o autor vem explicar exatamente essa questão da aliança, e nós vamos nos aprofundar sobre isso. Uma superior aliança. Nos versículos 23 e 24, a gente observa mais um aspecto da superioridade do sacrifício de Cristo, que é a sua atividade permanente e imutável. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são imperfeitos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Os sacerdotes, irmãos, da ordem levítica, eles eram imperfeitos, tinham o seu ministério interrompido pela morte. Naturalmente, nenhum sacerdote viveu continuamente ou não deixou de passar pela morte. Uma geração de sacerdotes dava lugar a outra. Não havia um sacerdote que pudesse fazer ou exercitar o sacerdócio para sempre. E por sua vez, o sacerdócio de Cristo é permanente e dura para sempre. Pois apesar dele ter morrido, irmãos, nós cremos que ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós percebemos também, irmãos, que o sacerdócio é superior por ele ter poder ilimitado e a sua intercessão ser permanente. Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdócio levítico, irmão, não poderia aperfeiçoar ninguém,
Nenhuma ovelha, nenhum cordeiro daquele sacrificado no Antigo Testamento teve o poder de perdoar o pecado de ninguém. Era um símbolo, era uma representação daquilo que o Cordeiro de Deus iria realizar, da obra salvífica do Senhor Jesus. A salvação não decorre, irmãos, de obediência do pecador, mas decorre do sacrifício vicário do divino fiador. Sua morte foi substitutiva, assim nós, principalmente na nossa igreja, na nossa confissão reformada, nós cremos exatamente nesse poder da graça irresistível, da vocação eficaz. Jesus não morreu para possibilitar, irmãos, a salvação. Ele morreu para nos garantir a salvação. Para completar, além de nos salvar, irmãos, a gente percebe na passagem que ele vive a interceder por nós, como sumo sacerdote. Sua morte foi consumada na cruz, e esse ministério ele continua no céu, ele é o nosso justo advogado. Em 1 João 2,1 vimos assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. Observamos, irmãos, no versículo 26, que a superioridade de Cristo, o sacerdócio dele, é demonstrado pelo seu caráter inculpável, irmãos. Com efeito, nos convinha, versículo 26, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O texto fala que Jesus é santo, irmãos. Só Deus é santo em todos os seus aspectos. E como sacerdote de Deus, ele cumpre a vontade de Deus perfeitamente. Ele é inocente, aqui inculpável. A gente percebe, quando se fala santo, se diz respeito ao aspecto interior, à disposição interior. E quando se fala inculpável, inocente, se fala a respeito da vida exterior. E a gente percebe exatamente o contraste entre os sacerdotes levíticos e o sacerdócio de Cristo, que eles precisavam oferecer ofertas por si mesmos antes de oferecer pelos pecados do povo. Ofereciam oferta pelos seus próprios pecados, porque só Jesus é livre de culpa ou de repreensão. Jesus é puro, irmãos, nós vemos aqui, inculpável, né? Ele é incomparavelmente puro. E o ambiente do pecado tem um modo de tocar a todos aqueles que ele entram, irmãos. Como ele toca na nossa vida. Quando o pecado entra na nossa vida, irmãos, ele causa destruição. Mas o pecado não tocou a vida de Cristo, a não ser com ele mesmo se fazendo pecado por nós. Mas ele foi separado, como nós vemos aqui, dos pecadores. Ele, embora tenha participado totalmente da nossa humanidade, ele não participa do nosso pecado, praticando o pecado, no caso. A palavra diz que, embora ele tenha sido amigo dos pecadores, os irmãos podem ver isso em Mateus 11, 19, ele mesmo assim permaneceu sem pecado. Hebreus 4, 14 e 15, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele é exaltado, irmãos. A gente percebe aqui, feito mais alto do que os céus. Paulo também fala da exaltação de Cristo. Em Efésios 4, 10, aqui, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E o teólogo Simon Kistemaker diz: o significado é claro. Jesus ocupa a posição mais alta imaginável. E a gente percebe aqui no versículo 28 que, por fim, a superioridade é demonstrada por sua oferta perfeita. Jesus não é apenas, irmãos, o sacerdote perfeito. Ele foi e é a oferta perfeita. Ele é o próprio sacrifício. Ele entregou a si mesmo como oferta pelo pecado. Sua oferta foi completa, perfeita, eficaz. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Nunca haverá tempo, irmãos, em que nós nos aproximemos de Cristo e ele possa nos rejeitar, a não ser depois da sua vida. Mas enquanto estivermos aqui, a não ser no julgamento, aí ele vai dizer que não nos conhece, aquele que não se chega a ele. Mas sempre há tempo de se reaproximar. Nunca seremos rejeitados por Cristo,
Portanto, irmãos, o que o autor queria levar ao povo judeu, aos judeus convertidos, é que apostatar da fé, seguir outro caminho, buscar outro caminho, é a mais incontroversa loucura, o ato de maior ignorância que poderia acontecer. E a pergunta, irmãos, aqui, eu vou voltar ao versículo 22, onde nós não nos aprofundamos, por fim, para compreender por que nos convinha um sumo sacerdote, santo, puro, separado e exaltado. A gente precisa entender, irmãos, o que é o conceito de superior aliança. E o que Deus colocou no meu coração esta noite para compartilhar com os irmãos foi exatamente nesse ponto, para que nós entendamos o que é a superior aliança, né? Vivemos sobre a nova aliança, sobre a graça de Cristo, o que é uma aliança, irmãos. O que nós podemos entender como aliança? É um acordo entre duas partes, a qual cada uma das partes cumpre o seu compromisso, as suas obrigações, né? A gente pode entender, por alguns exemplos, né, de aliança, o casamento, onde duas pessoas tomam um compromisso de um para com o outro, de cumprir determinados votos. Contratos legais são espécies de alianças, negócios jurídicos, proprietários, a venda de um bem, tratados de paz entre as nações são alianças, dos quais cada lado concordam em não ou cessar determinadas hostilidades. Então, existem várias formas de aliança, e nós vemos ao longo da Bíblia, irmãos, Deus fazendo aliança com o seu povo. Em cada caso, ele diz assim: eis que eu farei o meu lado, eu cumprirei a minha parte. Eis que as bênçãos e benefícios virão a vocês. E Deus, irmãos, sempre cumpriu a parte dele em suas alianças. Deus nunca falhou com a parte dele em suas alianças, irmãos. Porém, o homem nunca foi capaz de fazê-lo. O homem tem continuamente fracassado em suas alianças. Continuamente fracassado em seus compromissos. Continuamente fracassado em seus votos. Nós podemos perceber que a primeira aliança de Deus, né, é chamada, podemos dividir entre as várias formas, a aliança da criação e a aliança da redenção. A aliança da criação feita com Adão. E Adão quebra essa aliança. Depois Deus permaneceu fazendo aliança. Apesar que, se a gente for estudar exegeticamente, não aparece o termo aliança antes do capítulo 6, do capítulo 9 com Noé. Mas nós entendemos que Deus já tinha uma aliança com Adão, a aliança da criação. Depois vem a aliança com Noé, onde Deus lhe prometeu que nunca iria destruir a terra outra vez pela água, imediatamente, né, após o dilúvio. Porém, Noé depois descumpre a aliança com Deus, se embriaga, se embebeda. Nós vemos que até hoje nenhuma outra pessoa conseguiu, irmãos, melhorar esse padrão. A gente percebe que as alianças com Abraão, com Moisés, com Davi, em algum momento, todos estes homens de Deus quebraram a aliança com o Senhor. Esse padrão não foi melhorado, e nenhum de nós, irmãos, é capaz de guardar a aliança com Deus, por mais que tenhamos a melhor intenção ou nos esforcemos para isso. Os nossos corações se inclinam para se desviar, saindo dos caminhos do Senhor, em busca dos nossos próprios caminhos, dos nossos próprios interesses, da nossa própria vontade. Só, irmãos, que o Senhor previu tudo isso. E desde o início ele fez planos para colocar em prática uma aliança perfeita que não poderia ser quebrada. E tem tudo a ver com essa relação que nós falamos do sacerdócio perfeito e do sacrifício perfeito. Ele decretaria uma aliança como nunca houvera antes, um pacto com uma única provisão, a garantia de que nenhum dos dois lados jamais quebraria a aliança. O que nós precisamos compreender, irmãos, é que o problema da aliança, ou de manter a aliança, nunca foi do lado de Deus. Sempre foi do nosso lado. Por exemplo, Deus diz para amarmos o próximo e nós não amamos o próximo. Deus diz para o buscarmos de todo o coração e nós não o buscamos constantemente de todo o coração. Nós somos pessoas que quebramos as alianças. Nós estamos acostumados a quebrar as alianças. Mas Deus tratou de tudo isso. Então vamos ao versículo 22, né? Como ele fez isso, irmãos? Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Como eu falei antes, do capítulo 8 ao 10, os irmãos estudarem, podem ler depois, trata exatamente disso. A antiga aliança era símbolo e transitório da nova e superior aliança, a partir do versículo 8.
os ritos e sacrifícios imperfeitos, mosaicos, né, do capítulo 9, e os irmãos continuarem lendo, no capítulo 8, versículo 1 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Versículos Hebreus 8, 6. Como ele conseguiu melhorar, irmãos, algo que nunca havia funcionado plenamente? Como é que Deus consegue melhorar isso? Deus fez exatamente, irmãos, promovendo aliança, não com o homem, conosco. Nós podemos compreender pela Bíblia que Deus promoveu uma aliança com um homem. E eu destaco a frase de Martinho Lutero, que diz assim: Cristo foi o homem da escolha pessoal de Deus. Ele é o nosso representante nessa aliança. E às vezes a gente compreende, né? Nós como cristãos achamos que exclusivamente a nova aliança é um acordo entre Deus e o homem. Graças a Deus, irmão, nós participamos dessa aliança, mas nós participamos sendo representados por Cristo, uma aliança entre o Pai e o Filho. Cristo é o homem com quem Deus escolheu fazer aliança, não foi Adão, não foi Noé. E graças a Deus não foi eu, nem foi você. Seu Filho que Deus escolheu para enviar à terra, ele colocaria o seu Filho em nosso lugar, assumiria o nosso papel na aliança. E quando Jesus andou sobre a terra, ele cumpriu o que nós não poderíamos cumprir, obedeceu a lei perfeitamente, cada um dos mandamentos de Deus. E ele fazia tudo aquilo, irmãos, que Deus mandava. E nós vemos pela palavra, se Deus queria uma coisa, Jesus fazia. E a Bíblia diz que Jesus fazia com alegria. Ele cumpria o que o Pai mandava com alegria. Então, quando o Pai olhou o Filho e disse: tu cumpriste perfeitamente o lado do homem na aliança. Um homem achou mérito comigo, e é por isso que nós lemos em Hebreus, né? Por isso mesmo Jesus se torna superior fiador de uma superior aliança. O próprio Jesus é a garantia, irmãos, de que a aliança está sendo cumprida. É a nossa garantia. E ainda mais incrível, irmãos, que a gente pode pensar, é que esses benefícios da nova aliança, Jesus não guarda para ele. O benefício da nova aliança é compartilhado conosco. E nós viemos aqui constantemente, participamos de uma comunidade de fé e de uma igreja para desfrutar desses benefícios da nova aliança que o Senhor compartilha com cada um de nós. Quando está diante do Pai, ele diz assim, né? E eu vou parafrasear o pastor David Wilkerson, assim, abre aspas: trouxe os meus amigos, Senhor, para compartilharem das bênçãos da tua aliança. Ao estarem diante de ti, eles estão em mim. Então, toda a minha justiça e retidão é deles. Isso Jesus orando, né? O perdão deles é ativado através da aliança que eu tenho contigo, ó Pai. Isso é o que Jesus faz por nós, irmãos. Então, graças a Deus que Ele não nos escolheu, ou não coloca sobre os nossos ombros o peso de cumprir a lei, ou sobre nós a obrigação de garantir a salvação. O homem que perfeitamente guardou a aliança, ele nos pede para estarmos junto com ele. Mas nós temos que entender, irmãos, que essa nova aliança, quando nós entendemos Velho Testamento e Novo Testamento, ela já estava prometida no Antigo Testamento. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Jeremias. Vamos ler essa passagem, a gente já está indo para o final. Jeremias 31. De 31 a 34. Jeremias 31. De 31 a 34. Eu queria que todos lessem comigo, até para a gente despertar um pouco. Jeremias 31, de 31 a 34. Vamos ler juntos? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, irmãos. Alguns cristãos vivem numa constante pressão com relação à guarda dos mandamentos. E essa questão e essa relação, irmãos, entre fé e obediência, muitas vezes não é bem compreendida no nosso meio. Eles acham muitas vezes assim, a gente pode pensar: eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que me envolver mais na igreja, eu tenho que buscar mais, porque assim eu vou ser mais aceito por Deus. Quanto mais atividades eu participar, quantos mais capítulos da Bíblia eu ler, quanto mais tempo eu passar orando, eu vou ser mais aceito por Deus. Esse não é o pensamento, irmãos, da nova aliança. Às vezes isso se torna um peso ou um fardo, e a gente percebe que quando nós não compreendemos a nova aliança e a doutrina da graça, muitas vezes ser cristão, seguir a Jesus, se torna um fardo, ou se torna algo pesado. Se torna um compromisso que muitas vezes faz com que a pessoa desista. Não quero estar. Parece uma vida chata. Uma vida onde você não desfruta muitas vezes de muitas coisas boas que Deus criou para que nós desfrutemos delas. Isso, irmão, se chama, quando se vive sobre essa pressão, isso se chama justiça própria. Porém, quando foi a Cristo, quando nós entendemos que quando nós vamos a Cristo e compreendemos a revelação da nova aliança, e essa compreensão traz luz à nossa mente, o buscar a Deus, o orar, o ler a palavra, o estar na igreja, o servi-lo, não se torna algo pesado ou pesaroso. A natureza dele, irmãos, passa a transformar a nossa natureza. O Espírito Santo passa a trabalhar na nossa vida, está aqui sentado para ouvir a palavra, se torna algo prazeroso. Nós viemos aqui à casa de Deus para nos alimentar de algo que nós precisamos. A gente precisa entender, irmãos, que igualmente aos olhos do Pai, todas as necessidades da humanidade são preenchidas completamente em Jesus. É por isso que Deus, ao olhar sobre nós, Ele não vê pessoas continuamente quebrando a sua aliança. Pelo contrário, irmãos, quando Ele olha para nós, graças a Deus, Ele olha as marcas do seu Filho sobre nós. Ele não nos olha como descumpridores da aliança, nem muito menos como cumpridores da aliança. Ele não vê uma lista, irmãos, de fracassos, assim, uma lista de boas obras, e ao mesmo tempo, ao outro lado, uma lista de más obras, um desequilíbrio, né? Deus não olha para nós dessa forma, irmãos. Ele não vê boas obras de algum modo assim. Ele vê apenas o seu Filho em nós. E ao fazer, ele concede a nós todos os benefícios que Jesus conquistou. Todo perdão é nosso, irmãos. Toda a paz é nossa. Toda a aceitação é nossa. Toda a graça abundante sobre nós, independente de estarmos por cima ou por baixo, num bom momento ou num mau momento. E a gente pode perguntar assim: eu não tenho parte, Senhor, nessa graça, nessa obra, eu não preciso fazer nada. Gostaria antes de entender que nós, na nossa visão reformada da graça, a salvação ela não é sinergista, irmãos. Ela não depende de um compromisso dos dois lados. Nós não conseguiríamos cumprir, mas a salvação é monergista, ela depende só de Deus, que executou a salvação por meio de Cristo. A salvação não é uma conquista das obras, é uma oferta da graça. Não somos aquilo que fazemos, mas sim aquilo que Cristo fez por nós. Na verdade, nós terminamos diluindo, irmãos, a gloriosa obra que Ele operou, quando nós pensamos assim. Ou nós estamos insistindo, nós estamos permitindo Deus dizer que somos insuficientes e aceitamos a totalidade da sua graça, ou nós estamos chamando a graça de Deus de insuficiente e tentamos acrescentar o nosso esforço a ela. Os irmãos perceberam? Ou a gente entende, irmãos, que a graça de Deus é suficiente, ou a gente vai achar que ela é insuficiente. Mas eu queria destacar uma coisa, irmãos, e é muito importante agora.
Você pode dizer, Ricardo, presbítero Ricardo, se eu acreditar nisso, eu não vou fazer mais coisas para Deus, simplesmente Jesus fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Na verdade, irmãos, quando nós compreendemos essa verdade, quando nós entendemos essa aliança, quando nós entendemos o que o próprio Deus fez por nós, vindo a esta terra aqui, se fazendo homem, ser humano como eu e como você, pagando o preço que nós não poderíamos pagar, obedecendo o que nós não poderíamos obedecer, e sofrendo um castigo, irmãos, que nós não temos como mensurar, o que é Deus passar pelo sofrimento que Ele passou. Quando nós compreendemos essa verdade e que nós devemos viver na graça de Cristo, as obras elas passam a ser algo extremamente natural, irmãos. Consequência dessa verdade que toca o nosso coração e do que Jeremias disse lá: eu imprimirei no seu coração as minhas leis, na sua mente, no pensamento. Não passa a ser algo forçado. Nós passamos, irmãos, a fazer a obra de Deus com alegria e não como uma obrigação. Você busca a oração, irmãos, nós buscamos a oração porque nós amamos a Deus e amamos a santidade de Deus. Nós buscamos estudar a palavra, não porque ela contém uma série de regras ou de coisas para nós fazermos durante a semana, nesse dia, mas nós buscamos a palavra, irmãos, porque a palavra passa a ser a fonte de vida, aquilo que dá sentido à nossa existência, o nosso alimento, o nosso manancial, onde nós encontramos paz, alegria e orientação. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós compreendemos isso, nós passamos a ver que a graça, ela capacita a ação piedosa. Eu gostaria de dizer, irmão, se você está infeliz no seu caminhar com Cristo, se você está esgotado, triste, se você está vindo à igreja desanimado, né? Se você está vindo à igreja, irmãos, porque você teme perder a salvação. Estou na igreja, eu estou servindo a Deus por medo de perder a salvação. Quem está pensando assim, irmão, se eu em algum momento eu pensar assim, eu não compreendi a nova aliança, eu não compreendi a graça de Deus sobre a minha vida. Se você está vendo a sua vida cristã como uma série de ordenanças, de mandamentos a cumprir, né, que você não se vê capaz de cumprir, e você vê a vida cristã como uma série de não, não e não, eu não posso isso, eu não posso isso. E para muitas pessoas, irmãos, e às vezes quando nós vivemos assim, nós fazemos com que aquelas pessoas que convivem conosco, e muitas pessoas que não conhecem a Cristo, de se relacionar com Ele, de viver com Ele, passem a ver através da nossa vida, a vida cristã como uma vida chata, como uma vida triste, às vezes como uma vida até sem sentido, né? Aquele irmão só vai para a igreja, parece algo tão chato, porque muitas vezes nós não demonstramos e nós não compreendemos, irmãos. Quando nós vivemos assim, nós não compreendemos e não nos apropriamos da maravilhosa graça de Deus, né? Nós precisamos entender, irmãos, que a graça não precisa de ajuda, a graça é imerecida, ela é imutável, ela é interminável. Então, voltando aqui à passagem, só para a gente, nós vimos, irmãos, que a superioridade do sacerdócio de Cristo, ela é superior porque é baseada no juramento divino. Ela é baseada numa aliança superior. Ela tem uma atividade permanente e imutável. Nada pode mudar o que Jesus fez por nós, irmãos. Nada pode mudar o que Jesus fez por nós. Esse poder ilimitado, a intercessão permanente dele. A superioridade de Cristo é demonstrada no seu caráter inculpável e na sua perfeita oferta. E eu quero dizer agora, irmãos, para concluir, dizendo o seguinte, que a aliança que o Pai fez com o Filho, ela é mais profunda, ela é mais forte, ela é mais abrangente do que qualquer um de nós pode compreender. Enquanto, irmãos, muitas pessoas buscam a Deus de várias formas, as religiões estão aí e se concentram no esforço do homem para ir até Deus, né? Deus ele vem até nós através de Cristo. Muitos cristãos ficam aquém desta gloriosa graça. E as vidas acabam funcionando por medo, irmãos. Nossas vidas não podem funcionar por medo. Quando nós cometemos um erro, nós dizemos a nós mesmos, não, eu quebrei a aliança com Deus, agora eu estou perdido. Agora eu estou perdido. Nada pode ser mais falso que isso, irmãos. Agora compreendam, isso não é uma licença para pecar. Nunca será uma licença para pecar. Mas, por outro lado, a gente vê muitas igrejas que colocam, às vezes, um
cabresto na vida de uma pessoa. A pessoa se sente presa, a pessoa se sente enclausurada nos seus pensamentos. E nós temos que entender que em Cristo, irmãos, nós somos libertos do poder do pecado. Mas, infelizmente, enquanto estivermos aqui nessa existência, nós vamos estar com a presença do pecado. E em algum momento, ele vai nos assediar. Em algum momento, ele vai nos cutucar. E se eventualmente, irmãos, eu cair, eu tenho que fazer o que a palavra me ensina. Me arrepender e confessar e abandonar. E não ficar enclausulado e pensar, não, eu perdi a salvação. Jesus garante a salvação. Jesus, ele é o garantidor da salvação. Porque se a salvação dependesse, eu tenho certeza que cada um de nós, se nós pensarmos assim, se a salvação dependesse de mim ou do meu próprio esforço, eu estaria completamente perdido, irmãos. Jesus cumpre inteiramente a aliança em nosso benefício e nos convida a sermos participantes desses benefícios. Através dele, irmãos, nós somos totalmente purificados. Através dele, nós temos totalmente restabelecida a nossa paz com Deus. Recebemos abundante graça e nós não podemos acrescentar nada à sua obra já consumada. A sua obra é de graça e ela é totalmente suficiente. O nosso papel, irmãos, aqui é receber essa graça e andar nela com alegria. Andar nela com alegria. O Senhor realizou a obra de salvação completa por nós. E essa consciência, irmãos, vai fazer com que a nossa vida, aí sim, queira ou não, vai ter que existir um esforço, irmão, nosso pela santificação. Porque nós somos salvos, não pelas boas obras, como Paulo nos ensina, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós estamos estudando aqui a exposição da carta de Tiago com o reverendo Felipe, e ele tem mostrado exatamente isso, o lugar da fé e das obras na salvação. As obras, irmãos, são necessariamente consequência da nossa salvação. E eu queria fazer nós pensarmos agora. Temos que pensar, se eu não estou realizando obras, se eu não estou vivendo para Deus, se eu não estou agradando a Deus com a minha vida, com o meu procedimento, eu tenho que pensar, eu compreendi a nova aliança e a graça? Eu sou realmente salvo? Porque quando nós compreendemos a graça, nós recebemos e entendemos a salvação. E eu gostaria já de pedir ao Ministério de Louvor que viesse aqui para a gente encerrar, se possível, repetindo aquele louvor, Salvador maravilhoso.